Quero falar com vocês sobre uma série que estou trazendo que tem a ver com o ciclo final de Deus. Se puderem colocar para mim, qual é o ciclo final de Deus? E o que vamos abordar hoje aqui na igreja? Hoje quero falar com vocês sobre, aí está, o ciclo final de Deus. O abalo, o avivamento, a colheita de almas, a glória e a vinda de Jesus. Esse ciclo o Senhor me falou em 20, acho que foi em 19. E aí no domingo passado, em um dos domingos passados, estive falando sobre a colheita final, que faz parte dos últimos tempos que vão acontecer aqui na terra. 2. Hoje eu quero falar com vocês sobre o final abalo dos últimos tempos. Ok, por favor, coloque isso aí para mim, pois eu quero discutir e falar sobre este tópico importante. E acima de tudo, sobre como nos prepararmos para tudo o que está por vir. Vou falar de muitas coisas proféticas sobre o que está por vir. Então, se você está aqui, você é um abençoado, porque realmente Deus vai falar na sua vida. E se há algo que a profecia faz, um dos propósitos da profecia é que a profecia tem a ver com o presente e o futuro. Mas uma das coisas que ela faz é preparar o povo. O propósito da profecia não é assustá-lo ou colocar medo, mas sim prepará-lo. Não é para te assustar, mas para te preparar. Vocês me ouviram? Ok? Então isso é importante para cada um de vocês. Então vamos para a Escritura. Então, eu quero falar sobre o grande abalo dos últimos tempos. Mas antes, vamos primeiro ao livro de Lucas, capítulo 6, verso 47. Lucas, capítulo 6, verso 47. Eu quero que vocês abram lá. Daqui vou tomar esses 3 versículos como referência para, a partir daí, estabelecer um fundamento nas Escrituras. Sobre o que estamos falando? O que é o abalo? Qual é o propósito? Por que agora? O abalo final está acontecendo agora. Levante sua mão e diga agora. Agora eu quero que você veja tudo isso. Lucas, o capítulo 6, o verso 47. Vamos ler tudo. 1, 2, 3, vai. Não, mas assim não, é assim. Senhor, alguém pode me pedir um café cubano, por favor, para que... Mas com dose dupla, para eu acordar. Vamos todos. 1, 2, 3, vai. Ok, pessoal, olhem o que ele faz. Uma coisa é ir até Jesus, outra é ouvir suas palavras. E ele diz, vamos ler, 1, 2, 3. E os faz. Certo, já chega de ouvir? Eu disse, basta ouvir isso? Não, você tem que fazer isso, você tem que obedecer. Fazer isso é obedecer. Ok, vamos lá. Ele é o homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. O que mais? E quando ele chegou, eu construí a casa, mas não pude movê-la, porque ela estava fundada na rocha. Ok, versículo 49. 1, 2, 3, vai. Mas aquele que não fez, ok, não, ou aquele que ouviu, mas não fez. De nada adianta ouvir a mensagem no domingo, se não a obedecermos. Bem, isso foi o que Jesus disse. Aqui isso se assemelha ao homem que construiu sua casa sobre a terra sem alicerce, contra a qual o rio bateu com força, e logo ela caiu, e grande foi a ruína daquela casa. Ok, versículo 50, se vocês estiverem aí. Perdão, versículo 7, 1. Antes de irmos para lá, por favor, olhe para mim. Agora quero que você vá para o livro de Ageu, capítulo 2, versículos 6 a 9. Ageu, capítulo 2, versículos 6 a 9. Olhe, vamos ler. 1, 2, 3, vai. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, mais alto. Daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Versículo 7. E farei tremer, muito obrigado, as nações. E o desejado de todas as nações virá. E encherei esta casa de glória. O Senhor disse sobre os eixos. Versículos 8. É a prata. Não é ouro. Ouro. O ouro é o que você tem em casa. Não, dizer, meu. Vamos. Vamos. O dinheiro é meu. O ouro é meu. De quem é? Então, se a prata de Deus é feita de ouro, ela é feita de ouro e prata.
Bem, vamos confiar em Deus. Continuamos. Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. Vamos. A glória desta última casa será realmente muito, muito maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Ok, vamos agora ao livro de Hebreus, no capítulo 12 e versículo 26. Vamos ao livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 26. Vamos ler 1, 2, 3. A voz do qual abalou então a terra, mas agora ele prometeu dizendo. Quando ele agora diz que prometeu? Agora dizendo, ainda uma vez, abalarei não somente a terra, mas também o céu. Versículo 27, e esta frase, ainda uma vez, indica a remoção das coisas móveis. Aquelas coisas que são feitas para que permaneçam as inabaláveis. Qual é o verdadeiro, profundo e significativo propósito de um abalo que Deus faz de fato em nossas vidas? Não é um homem fazendo isso, é Deus fazendo isso. Diz que é para remover o que é movível e o que é inabalável permanece. Ok, verso 28, vamos ler, continue alto, 1, 2, 3. Assim que, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos gratidão e por meio dela sirvamos a Deus, agradando-lhe com temor e reverência, porque nós servimos a Deus, o nosso Deus. Não, por gratidão. Por que você serve a Deus? Forte, por que você serve a Deus? Certo, isso significa que você não serve a Deus, você não é grato. Mas se você serve a Deus, por que você o serve? Por gratidão. Ok, versículo 28, versículo 29, versículo 29. 2, 3, vai. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Não se esqueça disso. Ok, então quero falar com vocês hoje sobre o abalo mundial. E quero que vocês vejam o seguinte. Diz que a única pessoa, ou os únicos que não serão abalados, sacudidos ou que não vão cair, são aqueles que verdadeiramente ouvem, fazem e obedecem às suas palavras e as praticam. Se Deus fala com você, fala por meio de alguém, fala através de mim, fala com você pessoalmente, e você ouve, mas não obedece a algo, bem, você será sacudido. Então isso significa que não estamos obedecendo a palavra do Senhor. E Cristo disse, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Quero que todos me entendam. Há um abalo mundial que quero definir. O que é esse abalo? Quando, pais, o que vocês fazem quando seu filho está dormindo e você quer acordá-lo para ir à escola de manhã? E o menino não quer se levantar. Você diz, meu amorzinho, meu bebê, levante-se. Já são 7 horas. O que você faz? Você o sacode. Não, há mães aqui que não deixam ele dormindo a manhã toda. Quantas mães fazem isso? Você o sacode. Ei, levante-se. É hora de ir para a escola. Parece que eu não estou falando chinês aqui. Quantos aqui já passaram por isso? Bem, um abalo. Qual é o propósito de um abalo que vem de Deus? Quem o origina? Deus. Deus diz, eu vou abalar as nações, eu vou abalar. Mas quero que você leia isto, por favor. Sacudir é a palavra grega, que todos leiam. Não importa para você, porque nem para mim, porque eu também não sei. Significa causar medo, remover, estremecer, fazer tremer. Deus está sacudindo tudo o que pode ser sacudido. A única coisa que permanecerá é o que é de Deus. E quem ouve os ensinamentos de Jesus, os obedece. Porque ambos, as chuvas, as tempestades vieram contra a casa. Igualzinho os mesmos problemas. Igualzinho vieram os mesmos problemas. Uma caiu e a diferença foi que uma ouve a palavra, ouve os ensinamentos de Jesus e isso é o único que vai permanecer. Em uma crise, se você ouve e obedece, é isso que vai te salvar. Disse amém lá, disse amém aqui. Então veja, por favor, então vou pedir agora. Se já sabemos o que é sacudir, quero que veja que o sacudimento vai ser em 3 etapas ou está sendo em 3 etapas. O Senhor me falou isso em 2019, quando Ele me disse, não fazia sentido. Eu dizia, como é isso? Não entendo. A primeira é que há um sacudimento preliminar. Isso já passou. Esse sacudimento, esse de Deus fazer tudo tremer.
para ver o que é de Deus e o que não é de Deus, já passou. Estamos no intermediário. E estamos, eu diria que parte do intermediário, quase terminando esse, profeticamente, há um sacudir agora intermediário e vem um final. Agora quero que veja isso, e é importante para lhe ensinar que tudo será sacudido. Mas no meio de tudo o que vai acontecer, este é o primeiro, já passou um preliminar. O que é que vai ser sacudido? E isso é muito importante. Levante sua mão para que você tenha uma ideia clara e, se puderem, vão escrevendo aí na tela, porque aqui eu não vou escrever. Quero que você veja, por favor, e vou ler para você. A primeira coisa que Deus está sacudindo para ver o que é verdadeiramente de Deus e o que não é de Deus. Deus sacudiu esta igreja, Deus me sacudiu como família. Aliás, quando Ele me falou sobre o sacudir, eu não sabia que o primeiro a passar por esse sacudir seria eu. Então, Deus está sacudindo a vida pessoal das pessoas. Alguém aqui já passou por um sacudir por acaso? 2, a vida da família. 3, o sistema bancário e financeiro. Está anotando aí, o sistema bancário. Muitos bancos, de fato, vão quebrar. 4, os negócios e as grandes empresas serão significativamente afetados. 5, os governos do mundo inteiro, sem exceção. Eu estive em países onde os governos estão sendo sacudidos. As instituições religiosas não têm nenhuma garantia de estabilidade e segurança, de forma alguma, a menos que estejam profundamente enraizadas e solidamente fundamentadas nos ensinamentos de Jesus Cristo. 4, estruturas físicas e edifícios estão sendo sacudidos. 5, a terra será abalada como um bêbado. Obrigado. Estamos vendo isso, os terremotos. Isso está acontecendo todos os dias, a terra está tremendo, os céus serão abalados. Então todas essas coisas, pessoas, o sistema educacional, as famílias, a saúde de muita gente está sendo sacudida. Agora, quando eu digo tudo isso, levante sua mão e diga: abalo global. Esse abalo não é simplesmente uma pessoa, vamos colocar assim, uma pessoa da igreja que tem um problema. Não, isso é realmente global, porque Deus está observando tudo isso. Agora quero que você veja o seguinte: qual é o propósito disto? Esse tremor. Eu quero que você veja, e eu quero que você veja agora, por favor, qual é o propósito desse abalo para Deus provar o que é dele e o que não é dele. Quero que você veja, por favor, que é melhor apertar primeiro. Para que Deus está fazendo isso? Como é final? Primeiramente é para conduzir o homem ao arrependimento. Quantos de vocês buscaram a Jesus Cristo quando suas vidas foram abaladas? O resto, nada. Você veio a Cristo e disse: bem, eu não tenho problemas, mas vou experimentar Jesus. Quantos de vocês foram abalados? Vamos, levante a mão. Levante-o. Quantos de vocês ficaram abalados? Levante a mão. Ok, então se você ficou abalado, qual foi o propósito? Arrependimento. Levar as pessoas ao arrependimento. E veja o que Oséias capítulo 5, versículo 15 diz. Quero que você veja. Oséias, versículo 15. E aí você verá em Oséias capítulo 5, versículo 15. Diz: e andarei e voltarei. Obrigado. Até que reconheçam o seu pecado e busquem o meu rosto, em sua angústia me buscarão. Quando as pessoas têm problemas e dificuldades, elas buscam a Deus. Por isso, Deus está sacudindo todas as camadas, os céus e a terra. A terra, o meio ambiente, o sistema religioso, etc. Vamos voltar para que você veja o que Deus está fazendo? Rapidinho, por favor. O abalo causará uma grande humilhação ao mundo e aos Estados Unidos. Deus quer que o homem se humilhe. Por que o homem está na situação em que está? Pelo mesmo motivo. Ok, número 3. O abalo provocará um grande despertar e um avivamento espiritual. Porque não vem simplesmente para que ele venha lá e algo aconteça, não. É um despertar espiritual. Todos estão aqui? Ok, vem um despertar. O terceiro, vem um abalo que levará ao despertar e conduzirá à vinda do Senhor. Quinto, por favor, rápido, o abalo colocará sua fé à prova. Quantos foram provados? Sua fé foi provada com a Covid. Então toda vez que há um abalo, ele vem para provar sua fé. Você acredita que Jesus Cristo é seu provedor?
Bem, quando vier a crise financeira, você vai ver se realmente acredita que Cristo é seu provedor. Então não é a mesma coisa ver ela chegando do que conversar com ela. Ok, por favor. O abalo sempre virá para trazer mudanças. Toda vez que há uma crise em nossa vida, um abalo é para mudança. Deus tem mudança em mente. E em terceiro lugar, o abalo vem para realmente revelar o que verdadeiramente te move. O que é que te tira profundamente o seu chão? Vou te dizer uma coisa. Tem pessoas que se mexerem no dinheiro delas, Deus lhes tira o chão. Tem pessoas que se mexerem na família delas. Tem pessoas que se mexerem realmente na saúde delas, é muito terrível. O abalo vem para te provar e te mostrar profundamente o que é que te move verdadeiramente. Quarto, o abalo vem para correção, repreensão e juízo. Correção, repreensão e juízo. Para a igreja, vem para nos despertar. Para a igreja, vem para juízo. Porque veja bem, todos nós conhecemos um Deus de amor, mas não conhecemos um Deus de juízo. E os juízos de Deus não são para destruição. Os juízos de Deus são para correção. Os juízos de Deus são para que voltemos para Deus. Deus não quer nos matar, Deus não quer nos lançar no inferno, mas sim que nos arrependamos e que o busquemos. A Deus, ok? Seguimos. O juízo começa na própria casa de Deus. Quando há um juízo, Deus não começa de fora, Deus começa em casa. Número 3, 4. A causa fundamental e principal pela qual Deus está sacudindo todas as coisas é por causa da corrupção moral do homem. Há uma corrupção moral e alguém diz, mas isso é no mundo. Não, obrigado. Na igreja há um tipo de corrupção moral. Pastores pregando a palavra, vivendo em pecado. Pastores pregando a palavra, antes de subir ao altar, tomaram seu vinho. Sobem bêbados ao púlpito. Há uma corrupção moral, e não apenas dos pastores, mas também de pessoas na igreja. Eles são a razão pela qual Deus está sacudindo tudo. É porque há muita sujeira em nós. E Deus precisa sacudir tudo para que permaneça apenas o que é de Deus. Eles me dizem amém. Quero que você vá para 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5. Então você vê, o despertar, o tremor vem para nos acordar. O tremor, estamos dormindo. A igreja, qual é a condição da igreja? De acordo com Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz: levanta-te tu que dormes. Para muitas pessoas, é como quando você sabe que um ladrão está entrando em sua casa e a pessoa está dormindo. No Espírito, quero que você me ouça com atenção. Por favor, dormir no Espírito significa estar completamente inconsciente, não acordado de forma alguma, adormecido profundamente em relação a tudo o que está acontecendo ao seu redor. O diabo está levando sua família e as pessoas não fazem nada. Você está perdendo o seu negócio e não faz absolutamente nada a respeito. Então, quando nós não reagimos de forma alguma, Deus precisa, de fato, nos sacudir com força. Vocês me entenderam? Deus precisa nos sacudir para quê? Para que despertemos e estejamos conscientes dos tempos em que estamos vivendo. Para que estejamos conscientes de que as coisas não estão terríveis no mundo. Quero que vejam a tradução grega deste versículo, onde fala sobre o caráter. O que está acontecendo? Por que Deus está sacudindo tudo? Não é só Cuba, não é só a Venezuela, não são só os Estados Unidos, não é só a China. Não, Ele está sacudindo o mundo inteiro. Ele está sacudindo pessoas, religiões, denominações. Deus está sacudindo todo o edifício, os céus e a terra. Eu quero que você pegue da tradução do idioma grego em que a escritura foi escrita. E isso não é acrescentar nem tirar nada, mas sim dar um pouco mais de amplitude para que possamos entender o idioma e a mentalidade com que foi escrito. A razão pela qual Deus está julgando e sacudindo todas as coisas no mundo inteiro é por causa da profunda corrupção do caráter humano. Há uma corrupção generalizada em todos os níveis da sociedade. Trilhões de dólares, sim, trilhões, é o que a corrupção custa anualmente aos governos. Trilhões.
Lá recebemos o convite para a Nigéria muitas vezes. Vieram pessoas aqui, apóstolos de lá, para me convidar. E nas 2, 3 vezes que queríamos realmente ir, descobrimos que era uma grande fraude, que simplesmente estavam buscando dinheiro, buscando alguma outra coisa, até que Deus nos enviou a pessoa certa. Vocês me ouviram? A corrupção demasiada nos negócios, na música e também no entretenimento. É corrupção, é realmente podridão, é perversidade em geral, de fato. E é por isso que Deus diz, acabou. Tenho que sacudir o mundo inteiro para despertar a igreja de Deus. Quero que você veja o caráter dos homens dos últimos dias. Vamos ler. 1, 2, 3. Agora, por favor. Não. Por favor, me ajude. Como? Desculpe. O homem estará focado. Esse é o caráter corrupto dos homens. Ok. 1, 2, 3. Vai. O homem estará focado em si mesmo. Obcecado consigo mesmo, egocêntrico, ensimesmado, consumido por si mesmo, apaixonado por si mesmo, de modo que qualquer outra pessoa, como resultado desse amor próprio, será levada a querer mais e mais e mais. Não é assim? Não é isso que está acontecendo? Diga amém, igreja. Senão eu vou para Guatemala. Vamos lá todos, de novo. Esses fanfarrões tão corruptos, tão descaradamente corruptos. E alguém diz, é por isso que o mundo é assim, tão cheio de problemas. Existem esses indivíduos corruptos na igreja, infelizmente. Vamos lá, 2, 3, vai! Esses fanfarrões estão tão profundamente comprometidos com sua própria agenda pessoal que estão dispostos a exagerar, a superdimensionar os fatos de forma desonesta, a distorcer a verdade, a enfeitar a história com mentiras e depois, sim, a mentir descaradamente, se isso lhes trouxer a posição desejada, a vantagem estratégica e o objetivo final que tanto almejam. São indivíduos arrogantes, altivos, imprudentes e completamente insolentes. Continue, por favor. Vai com tudo. Aqui vou terminar. Não termina de verdade. Isso é o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Desculpe, ou 1. Vamos lá. O que vem agora? Desprezam, zombam. Eles caluniam todos e difamam, e falam mal de qualquer um que se coloque em seu caminho. Eles falam mal de qualquer um que se coloque no caminho, de forma implacável e constante, sem hesitação. Não se meta no meio deles, senão vão te difamar. Esse é o corrupto que existe hoje. Continue, por favor. O que diz? Da sua ideologia. Não, vamos ler de novo. Desprezam e zombam, caluniam e falam mal de qualquer um que se coloque no caminho de sua própria ideologia e usam livremente uma linguagem grosseira e ofensiva. Neste clima, os pais já não perseguirão, controlarão, direcionarão, nem exercerão autoridade sobre seus próprios filhos. Mesmo que as pessoas tenham sido gratas e apreciativas em algum momento, geralmente se tornarão desprovidas de gratidão e de todo o coração. Desprezarão tudo e todos, e de todas as coisas, e de tudo o que é bom. A impulsividade vai se infiltrar profundamente na sociedade e fará com que ela se torne completamente impura, mal educada, suja, indecente, grosseira, vulgar, ofensiva, crua e brusca. O que é isso? Isso é da 2ª Epístola de Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 2 ao 5, conforme a tradução do idioma grego original. O que realmente diz a Bíblia normal? Exatamente a mesma coisa, só que aqui está no idioma que nós podemos entender muito bem. Pergunta, será que isso não é estar realmente corrompido? Não é estar corrompido. Ok. Quero que você realmente veja. Quando você observa exatamente como está o homem agora mesmo, meu Deus, como estão os homens, quero que você veja muito Gênesis capítulo 6. Assim foram os dias de Noé. Então vamos para Lucas capítulo 17, versículos 27 a 30. Em Lucas, Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. De fato, o que nos mostra que estes são os últimos tempos, as pessoas se corrompem mais a cada dia, corruptas, mal educadas, como você quiser chamar, ingratas.
que é uma geração, não preciso dizer mais nada, vamos todos, 1, 2, 3, vai. Assim disse Cristo, que seria exatamente a geração que acabamos de ler. Comiam, bebiam e continuavam a casar-se e também davam-se em casamento. Vamos ler de novo. 1, 2, 3, vai. Vou lhe fazer uma pergunta. Tem algo de errado em comer? Tem algo de errado em beber? Meu Deus, tem algo de errado em beber? Beber água? Não falei vinho, água. Tem algo de errado em casar? Claro que não. Quantos aqui querem se casar, os solteiros? Se você tem 80 anos, não levante a mão. Quantos querem se casar? Ok, o original grego diz o seguinte, de forma bem clara: eles comiam e comiam e comiam e comiam, até que o ventre deles se tornou o seu próprio Deus. Não é apenas comer, mas sim comer e comer e comer, incessantemente. E diz, e bebiam e bebiam e bebiam e se casavam. Deixavam uma mulher, casavam-se com outra. Deixavam uma mulher, casava-se com outra. Deixavam uma mulher, é casar-se continuamente. Não fazer como se faz biblicamente. É disso que isso realmente se refere. Vou terminar aqui. Até o dia em que Noé entrou na arca e então veio o dilúvio e os destruiu completamente. Por que Deus tem que sacudir com tanta intensidade quando vê hoje a sociedade se casando? Hoje em dia estão ordenando ministros homossexuais no evangelho ao púlpito em diversas igrejas. Ministros homossexuais na adoração. O que estão vendo? Os casamentos. Agora, ele não é o pastor de apenas uma mulher. Agora, especificamente, ele é o pastor de 4 mulheres. Isso é realmente normal, porque esta sociedade está profundamente corrompida e por completo por isso Deus tem que sacudir. Ok, como eu vejo tão... Versículo 29, aí está o 28, ok, assim mesmo aconteceu nos dias de Ló. Vamos lá, onde estava o próximo versículo? Onde estávamos? Versículo 27, era o 28, ok, vamos ler. Assim como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Em outras palavras, era uma coisa contínua e era até a saciedade. Versículo 30, versículo 29, mas no dia em que Ló saiu, versículo 30, quero que leia o 30, assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Corruptos, você vai à nossa América Latina e ninguém faz absolutamente nada se não houver algo por baixo da mesa corrompendo completamente o caráter das pessoas. Agora quero que você vá para Gênesis capítulo 6, versículo 2, versículo 5, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Então Deus está julgando, quero que você vá, assim será o dia, assim será, vamos ler, 1, 2, 3, vai, que a maldade dos homens era realmente muito grande. Cristo disse que assim como foram os dias de Noé, também serão os últimos dias quando Cristo vier para nos buscar e levar consigo. Estamos no fim dos tempos. E olha, agora eu vou contar para vocês como era em Noé. Olhe para isso. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara na terra. Quanto era mal? Quanto? E que toda a intenção dos pensamentos do homem era continuamente e somente má. Não era que eles pensassem algo realmente ruim, mas continuamente, enquanto comiam e bebiam, continuamente no mal em suas ações. Agora quero que você vá para o versículo 11, versículo 6, 11 a 3. Vamos lá. Quero que a gente leia. 1, 2, 3, vai. E a terra se corrompeu. Eu sei o quê? O que eu sei o quê? Tornou-se corrupto diante dos olhos de Deus e estava completamente cheio de violência. Versículo 12. E viu o Senhor Deus a terra, e eis que estava totalmente corrompida, porque toda a carne vivente havia corrompido o seu próprio caminho sobre a face da terra. Versículo 13. E Deus disse a Noé: decidi dar fim a todos os seres vivos, pois a terra está completamente cheia de violência por causa deles. E eis que eu a destruirei juntamente com a terra, sim, a destruirei. Hoje estamos prestes a ver isso novamente.
Deus vai fazer o mesmo. Como isso vai acontecer? Cristo vem buscar a sua igreja. O arrebatamento acontece com Cristo. As pessoas irão embora. Essa não é a vinda de Cristo. A segunda vinda é quando voltarmos com Cristo. Então, nesse arrebatamento, agora isso vai acontecer, mas enquanto isso, haverá um juízo final, um grande e terrível julgamento. Vai haver um abalo mundial, uma perturbação global. E o abalo é para Deus. Se você me perguntar o propósito fundamental do abalo, a sua verdadeira razão de ser é para Deus ver e discernir claramente quem é ovelha e quem é, de fato, um bode. É para Ele identificar quem é trigo e quem é, na realidade, joio. Para isso servem os abalos. Depois que houve um abalo na igreja, os que realmente ficaram foram os que são o verdadeiro trigo. Depois que há um abalo na sua família, quem fica? Quem é ovelha? As ovelhas geralmente não têm chifres. Só os bodes. Olhe para quem está ao seu lado, por favor, veja se tem algum chifrinho por aí. Ok, vamos lá. O abalo vai causar tudo isso. E na igreja, o que o abalo faz? No mundo, o juízo. Por que no mundo? Porque o mundo está corrompido. E Deus diz, eu quero que o mundo volte para mim. Eu quero que volte para mim. Eu quero que retorne, que se arrependa, que busque a Deus. Agora Deus diz, ok? E quanto à igreja? Efésios capítulo 5, verso 14. E quanto à igreja de Cristo, Efésios 5, 14, vamos ler, 1, 2, 3, 4, ok. Qual é a condição da igreja? Por que Deus está sacudindo a igreja? Porque a igreja está dormindo. Há uma guerra espiritual e a igreja está dormindo. Há uma alma para levantar aqui. Uma colheita e a igreja está dormindo. Há coisas que Deus está fazendo, ele diz, por isso diz Deus 2, vai. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Dou uma salva de palmas. Então, devido à condição atual e preocupante da igreja, por que a igreja parece estar dormindo profundamente? E por favor, anote isso. Uma das maiores, se não a maior, necessidade urgente da igreja de Cristo em todo o mundo não são as finanças, não é primordialmente restaurar a estrutura familiar, não é de forma alguma. Sei lá, falar sobre a oração, todas essas coisas são verdadeiramente bíblicas, poderosas e muito boas, mas a maior e mais profunda necessidade que a igreja tem é de um genuíno despertar espiritual. A igreja precisa despertar espiritualmente. A maior necessidade de uma igreja é um avivamento. A igreja está seca, a igreja está insensível. Falando da igreja de Cristo, ela precisa de um despertar espiritual. Vou terminar, deixo por aqui. Deus precisa usar crises, Deus precisa usar sinais, Deus precisa sacudir para que o homem volte para Deus. Você leu o quão corrupto é o homem. Até haverá. E então, para sacudir a igreja é para despertá-la, para avivá-la, porque neste momento a igreja não está desperta. Está insensível, está adormecida, está passiva, está, sei lá, tantas coisas que eu posso ver na igreja. Termine já, por favor, quando vamos ver isso, e vou terminar com isso. Quero que você veja neste grande e iminente colapso econômico, o grande e devastador colapso econômico, que vou lhe dizer isto, como Deus vai sacudir o mundo de forma poderosa e inegável. Não, isso é como se preparar. Tem outra ali. O que vem depois disso? O grande colapso econômico e depois como se preparar. Aqui está. Ok, olhe para mim, por favor. Isto é profético e eu quero que você anote. Porque você vai me agradecer no próximo ano. Apóstolo Dade, obrigado por nos preparar. Você vem a uma igreja apostólica e profética. Você não vem a uma igreja onde vão lhe falar a mesma mensagem. Uma igreja que o prepara para as crises que virão a este mundo. Diga amém, meu Deus, hoje está difícil. Ok, só vou preparar isso para você. Quero que veja, pode anotar, pode fazer isso. Todo líder deve ter isso. Todo crente deve ter isso. Deus falou comigo para que neste exato tempo, nesta presente temporada, eu já estou falando isso desde o ano de 2017.
Tupofá. Deus me falou sobre este iminente abalo econômico mundial. Mas este ano, verdadeiramente, já não é que vai ser. Posso, com toda a certeza, lhe dizer que a partir do próximo ano, a qualquer momento, de repente, virá este grande e inevitável colapso econômico. Assim como lhe falei sobre a Covid, assim como lhe falei sobre o cripto, assim como lhe falei sobre outras coisas, já errei, sim, mas isso não me faz um falso profeta. Um falso profeta é aquele que nunca leva o povo ao arrependimento. O falso profeta é aquele que guia o povo a adorar outros deuses. O profeta de Deus é aquele que aproxima o povo de Deus. É aquele que fala sobre arrependimento, sobre humilhação. Mas eu creio que são muito mais as coisas que Deus realmente acertou no espírito. Deus me disse, vão remover a lei do aborto. Eu profetizei e fui cancelado nas redes sociais. Então eu quero prepará-los porque esse colapso está vindo. Oro a Deus para que não venha em 2025. Que venha em outro momento, não sei quando, ou que nem venha. Mas eu sei em meu espírito que a partir de janeiro do próximo ano, algo enorme, gigantesco está por vir, não só nos Estados Unidos, porque há muitas pessoas que, quando vem uma crise, fogem para outros estados. Deus me disse, muita gente vai ver uma grande imigração, uma imigração de sair de um estado para outro. Das grandes cidades, as pessoas vão emigrar para o campo. Ele me disse, mas aqueles que eu coloquei em um determinado lugar, toda e qualquer promessa que eu lhes dei, eu dei para esse exato e específico lugar. Então, se você for para o Texas e Deus o colocou em Miami, você vai se complicar bastante, pode ter certeza. Estou avisando. Quero que anote o que vou lhe dizer. 2020 marcou o início do abalo do qual estou falando. O abalo será mundial. Não será apenas um colapso econômico dos Estados Unidos ou de Miami. Terceiro, o abalo começará bem antes do que pensamos. Só estão esperando as eleições terminarem. Quando as eleições terminarem, você vai ouvir. Ouça, por favor. A terra está passando por grandes dores de parto. O tremor ou o abalo fará com que as pessoas busquem a Deus, como eu estava lhe dizendo. Continue, por favor. O que você vai fazer para que Deus faça isso? Enquanto não vem uma crise, as pessoas ficam confortáveis, não há problemas na família, está tudo bem, as contas pagas, tudo glória a Deus. Você não busca a Deus, o ser humano é teimoso. Digo, aqui não, lá em outro lugar. Vou terminar aqui. Haverá uma grande colheita de almas. Por quê? Porque quando as pessoas estão em crise, no 11 de setembro as igrejas estavam cheias. Então Deus precisa sacudir, não para nos destruir, mas para que o busquemos. Teremos, aqui vem, Deus diz, haverá, Deus tocará profundamente nos bolsos, naquilo que as pessoas mais amam e valorizam. Se você ama a sua família mais do que a Deus, não disse para não amar, mas mais do que a Deus, então Deus vai tocar na família. Teremos escassez de petróleo e gás. Teremos escassez de medicamentos. A causa da escassez é devido à guerra no Oriente Médio, China e Taiwan. Entenda dessa forma. A China vai invadir Taiwan. Coloque-o. Isso não aconteceu. Não, apóstolo, mas estou bem. Escreva isso. O custo da gasolina será o mais alto da história. Não se surpreenda quando custar $8. Continue, por favor. Continue. Já estamos lá. Quando o mercado desabar, as pessoas vão roubar casas, mercados e mercearias sem hesitação em busca de suprimentos. Então, nesta crise financeira, veremos filas de pessoas para chegar ao supermercado. Estou assustando você? Não, estou preparando você. Só o Andrés, o resto. Veremos campos completamente sem cultivo e sem colheita. Você vai chegar por Homestead e vai ver um monte de lugares muito secos e áridos. Não só veremos campos sem cultivo, veremos contêineres, tratores cheios de poeira sem cultivo.
porque não vão ser usados. Tudo isso Deus está falando. Haverá secas na América e não haverá água, não só na América, mas no mundo todo. Você diz, não, eu vou para esse lugar. Não saia do lugar onde Deus te colocou, porque é para esse lugar que Deus tem as promessas. Não, mas é que em Ayacua, na Colômbia, eu tenho uma casinha. Bom, compre e cultive algo, mas não saia de onde Deus te colocou. E agora diz lá, o que mais? Haverá na América o que mais? Vamos para a próxima página, por favor. Precisamos cultivar hortas, aqui vem o conselho. Vamos cultivar hortas individuais, onde possamos plantar verduras como alface, feijão, brócolis, tomates, etc. Então vá pensando e alguém diz, apóstolo, e se não acontecer? E se acontecer? E se não acontecer? Glória a Deus. Eu não quero isso. Quem não quer? Ninguém. Mas que bom que estejamos preparados. E o seu pastor, seu apóstolo, está preparando você para tempos difíceis. Quando vierem as vacas magras, você tem que se levantar e cuidar da horta, do brócolis. Aliás, compartilhe para você e sua família. Os bancos vão desmoronar em todos os Estados Unidos. Certifique-se de que o seu dinheiro está assegurado. Haverá pessoas que acham que têm o suficiente. Deus me disse isso. Ai, meu Deus, fiquei apavorado quando ele me disse isso. Haverá pessoas que têm dinheiro suficiente e dizem esta expressão. Eu não preciso mais trabalhar. Eu já tenho o suficiente. Deus me disse, eles se chamam cristãos. Eles estão na igreja. Esses são os que eu falei. Que me disseram, Senhor, Senhor, profetizamos, etc. E eu vou lhes dizer, não os conheço. E ele me disse, a esses que se chamam cristãos, que estão na igreja, dizem, eu tenho o suficiente que está tudo bem. Essas pessoas perderão tudo e se arruinarão em um dia. Deus me disse, vão perder tudo em um dia. Porque são pessoas que estão confiando no dinheiro. O que Jesus disse quando vier o golpe? Não importa se você tem bilhões, nossa verdadeira esperança, nossa única e verdadeira fonte é sempre Jesus Cristo. Em um dia, Deus me disse, porque se acham tão autossuficientes, e Ele me disse que eu pedi para que semeassem na minha colheita, que em um dia vão perder tudo. O que mais? Essa pessoa, vamos para a próxima página, por favor. Diz, haverá uma migração de milhões de pessoas de um país para outro. Estamos vendo isso agora. Nos Estados Unidos, entraram 17 milhões de pessoas. E a maioria, não disse todos, a maioria saiu de prisões, vieram de hospitais psiquiátricos. E vieram não só da América Latina, mas de todo o mundo, porque isso não é uma coincidência, está tudo preparado. Ok, isso profeticamente não vão te contar. Vamos ver. 2, fique na cidade onde Deus te colocou. Já falei. E diz, e vamos ver das cidades. As pessoas vão se mudar das cidades para vilarejos, porque vão procurar. Aqui não podem cozinhar, não podem fazer nada. Vão acabar voltando. Mas eu te digo uma coisa, lá diz, voltamos, veremos o dólar cair ao seu ponto mais baixo da história. E isso não coloquei ali, mas digo isso a vocês como congregação, o dólar pode cair até a metade do seu valor, até 50%. Isso é tudo muito bem orquestrado. Uma recessão que foi especificamente planejada contra o valor do dólar americano. Por que isso é planejado? Porque o único que interfere na economia mundial da nova ordem do anticristo é o dólar. E eles precisam destruí-lo. Há uma diferença significativa entre recessão e fome. A fome é natural. Vem da natureza, da vida, dos ambientes. A recessão é planejada pelo homem.
Vou lhe falar sobre essa importante questão da fome e da recessão econômica. Deus me mostrou milhões de propriedades, terrenos, casas sendo retomados. Milhões. Porque foi planejado. Porque no final é para se apoderarem do dinheiro. Saia das dívidas. Mantenha o crédito em dia. Porque agora as casas vão desvalorizar. E você as compra. E digo, quando isso acontecer, não estou anunciando nada aqui. Você disse que as casas... E não venha agora me culpar. Estou apenas lhe dando um conselho. A decisão é sua, porque somos especialistas em culpar os outros. A mulher que você me deu... Estamos aqui, igreja? Está tudo orquestrado. Por favor, continue na próxima vez. Vá em frente, tome nota agora. Veremos o início de uma sociedade sem dinheiro. Vamos ver o início de uma sociedade sem dinheiro em espécie, criptomoedas digitais. O que isso significa? Em 2017, Deus me disse claramente que uma sociedade sem dinheiro estava realmente chegando. E quando Deus me disse, eu disse, o que é isso? Nunca imaginei o que é criptomoeda, moeda digital. Seguir. Ah, não, está lá. Haverá um ressurgimento das nações BRICS. Quantos já ouviram falar das nações BRICS? Os demais não assistem ao noticiário, mas assistem à novela 3 Mulheres e uma Estrada. Levante a mão. Quantos viram? Você viu a série chinesa? Não coreanos. Como você sabe, profeta, que estará lá? Não há nada de errado em assistir, desde que você esteja informado sobre a palavra de Deus. Se você dedicou 1 hora à palavra de Deus e viu um filme, ok. Muitos só veem filmes e nunca leem a palavra de Deus. Os BRICS, acho que está escrito corretamente, não sei se escreveram BRICS para mim. Os BRICS são nações que vão contra a ideologia dos Estados Unidos, do capital livre para investimento. E são mais países como China, Irã, todos esses países estão lá, Rússia, todos esses países. E Deus me falou que eles vão formar isso para vir contra o dólar. E a Arábia Saudita, os petrodólares. Então, chegamos lá, eles já estavam contentes, mas depois que eu falei sobre as casas, ficaram desanimados e já ficaram tristes. Surgirá uma nova moeda para competir com o dólar. Acredito que se orarmos, quem for da vontade de Deus será o próximo presidente. O que quero dizer com isso? O próximo presidente que herdar isso é uma batata quente. E eu confio plenamente no Senhor que seja aquele que Deus realmente escolheu. Por que razão? Porque um homem que realmente assuma a presidência dos Estados Unidos e não tema a Deus, não tem sabedoria, este país nunca vai se reerguer, porque será algo gigantesco. E escute com atenção, porque isso não vai durar apenas 1 ano, nem se estender por 2 anos, nem mesmo por 3 anos, e certamente não por 4 anos. Porque Deus precisa sacudir o mundo. E quando mexe no seu bolso, você tem que buscá-lo. E por quê? Porque Deus quer impor isso, porque quer que se aproximem dele. Vamos lá, próxima página, por favor. Por favor, deem uma salva de palmas para Jesus Cristo. E o que fazemos? Como nos preparamos? Como nos preparamos? Como nos preparamos para isso? Como nos preparamos? Ensinam isso para você na igreja morta que você frequentava? Aprenda aqui. E alguém diz, apóstolo, mas e se não acontecer? Oremos para que não aconteça. Mas quando Deus fala, há certas palavras que são soberanas e vão acontecer. E há certas palavras que nós podemos mudar em oração. Mas isto é soberano. Isto vai acontecer. Ano passado, no próximo, no outro, eu não sei. Mas o que eu percebo é que será no ano que vem. E se você me disser, apóstolo, mas e se não acontecer, eu vou gritar para que não aconteça.
Glória a Deus. Ou o quê? Armazém? Armazém é o quê? Empanadas ou o quê? Que falem quando colocam em espanhol, que complementem. Armazém é o quê? Olha, comida, armazém é tipo batata quente. Sementes, mas coloque alguma coisa aí. Fornecimento de alimentos. Água por muitas e longas semanas. Dinheiro em mãos agora mesmo. Painéis solares. Geradores. Lanternas. Baterias. Gasolina. Kit de emergência. Primeiro socorro. Vitaminas. Medicamento. Compre uma arma para proteger sua família. Se você nos assistiu hoje e tomou a decisão de aceitar Jesus em seu coração, quero que repita esta oração comigo. Se você ainda não disse, Senhor, não aceitou Cristo em seu coração, repita, meu Pai Celestial, eu reconheço que sou um pecador. Me arrependo de todos os meus pecados. Confesso com minha boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E creio de todo o meu coração, repito, creio de todo o meu coração que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos. Deus te abençoe. Se este vídeo foi uma bênção para você, compartilhe com um amigo. Inscreva-se em nosso canal para não perder outro vídeo ou transmissão ao vivo. Nós te amamos e te abençoamos. Até a próxima.